lhes falar hoje sobre a história de um acidente acontecido com o certo professor Muschenbroek. Na Universidade de Leiden, em 1745. Acreditava-se na época que a eletricidade fosse uma espécie de fluido, e Muschenbroek desejava obter uma solução desse fluido elétrico com água comum. O amigo dele, Andreas Jonias, que trabalhava como seu assistente, pegou uma jarra como esta e colocou nela uma tampa com um prego comprido. Em seguida, prendeu o prego ao polo de um gerador eletrostático, como este, de maneira que o fluido elétrico pudesse escorrer pelo prego até a água e misturando-se com ela. Então, quando segurou o prego para tirá-lo da água, fez uma descoberta absolutamente chocante. Muschenbroek não se intimidou, porém procurou outro voluntário e prosseguiu suas pesquisas. Mas essa descoberta, que passou a ser conhecida como Garrafa de Leiden, revelou-se uma das mais importantes do século XVIII. Isso porque, antes dela, a eletricidade era uma simples curiosidade, mas depois dela, tornou-se algo realmente pontual. Para apreciarmos o impacto dessa descoberta na época, precisamos compreender algo sobre como a ciência era então praticada. As pessoas que faziam experiências com eletricidade, os chamados eletricistas, formavam uma espécie de fraternidade. E como todas as fraternidades, ela tinha suas normas e seus rituais. Não devemos esquecer que na época havia apenas instrumentos muito grosseiros, capazes de medir a quantidade de eletricidade produzida. Mas cada eletricista se orgulhava de sua capacidade de avaliar a força da eletricidade e sentir o choque por ela produzido. Portavam-se como cozinheiros provando suas sopas. Nenhum eletricista divulgava uma experiência sem primeiro sentir o choque. Bem, antes da descoberta da Garrafa de Leiden, essa experiência era inofensiva, mas depois a situação ficou completamente diferente. Não era uma boa época para alguém ser eletricista. Muschenbroek foi o primeiro a fazer a experiência, e mais tarde ele diria que jamais faria novamente. De qualquer maneira, todo eletricista era obrigado a sentir o choque, com uma única exceção, o eletricista alemão chamado Winkler, que muito gentilmente permitia que sua mulher tomasse seu lugar. Descobriu-se que as garrafas de Leiden eram muito fáceis de se fazer, embora fosse muito difícil entender por que produziam determinados resultados. E talvez o fato mais chocante em relação a essa questão tenha sido a origem da explicação. Ela veio de um obscuro impressor de uma pequena cidade chamada Filadélfia, do outro lado do Atlântico. Seu nome era Benjamin Franklin. Na época, Franklin era conhecido por seus concidadãos como o mais sábio dos homens das jovens colônias. Na Inglaterra e na França, ele era uma figura lendária e extremamente popular. Hoje pensamos nele como um estadista que também praticava a ciência. Ele foi, de fato, um elemento sério e muito importante na história da ciência. E seu trabalho científico mais importante estava ligado à eletricidade. Em fins do século XVIII, as pessoas de todo o mundo viviam fascinadas com o fenômeno da eletricidade. Diziam que no Japão as pessoas faziam fila e se davam as mãos. Em seguida, o mais corajoso tocava num aparelho chamado capacitor. Talvez isso fosse uma invenção. Pois na época em que Benjamin Franklin percorria as ruas de Filadélfia, a maior parte do conhecimento científico do mundo sobre eletricidade cabia numa garrafa de Leiden. O professor Muschenbroek e suas garrafas de Leiden chamaram muita atenção na Holanda. E utilizando os dispositivos de Cathbergerson, o professor Van Marum realizou suas experiências na década de 1780. Mas fora dos laboratórios, especialmente quando se tratava de famoso filho de Filadélfia, a questão da eletricidade podia ser decididamente perigosa.
De fato, quando Franklin tentou assar um peru por meio da eletrocução, ele próprio quase morre eletrocutado. Assim, e essas são suas próprias palavras, Franklin descreveu os perigos da eletricidade. O golpe parecia ter atingido todo o corpo e foi acompanhado por um violento tremor do tronco. Nada. Meus braços e a nuca retesados. Meu peito ficou doendo uma semana. Naturalmente, Franklin acabara de descobrir como não realizar experiências com eletricidade. Segundo os registros, esse erro, no entanto, foi tão raro quanto o próprio Franklin. Afinal, ele foi o primeiro a publicar uma teoria da carga elétrica e da força elétrica. Os detalhes seriam elaborados mais tarde, mas em termos modernos, o que buscava Franklin? Nas proximidades de uma carga positiva, a força elétrica repele uma carga de prova positiva. Uma força externa é necessária para impelir a carga para mais perto, realizando o trabalho contra a força elétrica. O trabalho é positivo se o movimento tem uma componente oposta à força elétrica. O trabalho é negativo se ele tem uma componente coincidindo com o sentido da força. E trabalho nulo se o movimento for perpendicular à força elétrica. O trabalho resultante é determinado integrando-se o produto escalar da força elétrica e do vetor deslocamento ao longo de qualquer trajetória através do campo elétrico. Esse trabalho resultante é igual a ΔU, a variação da energia potencial da carga de prova. Naturalmente, a força elétrica é a carga de prova vezes o campo elétrico. Assim, a variação da energia potencial é igual à carga de prova vezes alguma coisa que depende exclusivamente da trajetória através do campo. Essa alguma coisa, ΔV, é chamada diferença de potencial elétrico, sendo medida em volts. O potencial elétrico ou voltagem depende exclusivamente da posição no campo elétrico. A diferença de potencial é igual a menos a integral de E escalar dr ao longo de qualquer trajetória ligando os dois pontos. Cem anos antes de Faraday descobrir o campo elétrico, Franklin o via como a atmosfera elétrica. Em sua teoria, a atmosfera tem origem num fluido. Um fluido elétrico que permeia todo objeto na Terra. Tudo, por sua vez, é uma espécie de esponja que absorve esse fluido elétrico. Franklin dizia que quando um objeto absorvia uma quantidade excessiva do fluido, ele ficava carregado positivamente com fluido elétrico. Mas se o objeto não possui fluido elétrico suficiente, então ele estava carregado negativamente. Ele dizia que objetos carregados positivamente e objetos carregados negativamente se atraem mutuamente. Mas dois objetos carregados positivamente se repelem mutuamente. Os termos usados por Franklin, carga positiva e carga negativa, são usados ainda hoje. São do assunto e os seus significados, então, se alteraram. Hoje sabe-se que eles são, na verdade, dois tipos diferentes de eletricidade, carga positiva e carga negativa, e que todos os objetos na natureza contêm os dois tipos. No entanto, Franklin percebeu corretamente que a carga elétrica é algo que jamais pode ser criado ou destruído, mas que flui simplesmente de um objeto para outro. Essas descobertas fizeram com que Franklin fosse aclamado como um dos mais destacados cientistas do mundo no campo da eletricidade. Mas foi a imprensa escrita e não a ciência que lhe trouxe fortuna. E no processo ajudou a espalhar a sua reputação. Ele foi aprendiz do New England Courant, editor do Pennsylvania Gazette e finalmente do Poor Richard's Almanac, o que o deixou muito, muito rico.
Embora tenha abandonado a imprensa em 1748 para dedicar-se inteiramente à ciência, uma certa quantidade de tinta de impressão continuou a correr em suas veias pelo resto de sua vida. Mas ele não se satisfazia apenas em ler e escrever sobre os acontecimentos da sua época. No que se referia à história americana, por exemplo, Franklin preferiu ele mesmo fazê-la. Mas se foi uma presença importante nas colônias, sua figura era absolutamente lendária na Europa. Era uma figura imensamente popular na Inglaterra e na França, profundamente admirado como estadista, um filósofo e um cientista, surgido inacreditavelmente das bárbaras colônias americanas. Durante toda a vida, Franklin foi também um homem de uma sorte incrível. Poucas horas antes de apresentar suas credenciais à corte de Luís XVI, descobriu que a peruca empoada e as roupas formais que lhe haviam sido reservadas eram muito pequenas. Franklin surgiu então audaciosamente com roupas comuns e sem peruca, e ao invés de ser ridicularizado, foi aclamado no mesmo momento como o filho das terras das florestas negras. Mas a fama de Franklin foi muito mais longe. Ele foi também reconhecido como inventor por muitas e boas razões do para-raios, da cadeira de balanço, do fogão Franklin e até mesmo do horário de verão. Outra invenção sua, as lentes bifocais, acabariam se tornando sua marca registrada. Franklin era também um incurável otimista. Durante toda a vida, via tudo como um jogo, uma brincadeira maravilhosa. Um jogo sério, é verdade, mas também um desafio de possibilidades ilimitadas. Qual terá sido a sensação de açoitar um remoinho com um chicote ou colher um raio com uma pipa? Franklin foi o único homem na face da Terra capaz de responder a essas perguntas com base na própria experiência. Na terra e no mar, ele estudou tudo o que pôde. Escreveu detalhadamente sobre seus estudos. Foi chamado de doutor, em parte graças aos seus escritos sobre doenças e a prática da medicina. Como outros, aplicara choques elétricos no tratamento de paralisias. No entanto, ao contrário dos seus contemporâneos na medicina, concluiu que o único benefício do tratamento com choques vinha do exercício obtido pelos pacientes ao caminharem até sua casa e depois fazerem o caminho de volta após cada visita. Mas do ponto de vista científico, o fato mais excitante foi e ainda é sua percepção do próprio fluido elétrico. Embora hoje não seja muito difícil encontrar algumas poucas imperfeições na teoria do Dr. Franklin, ela foi a mais avançada da época. E até certo ponto estava correta. Seu fluido elétrico continha centelha do que estava por vir. Hoje, o que Franklin via como atmosfera elétrica é descrita em termos modernos como campo elétrico. Um campo elétrico está presente em torno de qualquer objeto que possua uma carga elétrica. É claro que se a carga positiva e a carga negativa de um objeto estão equilibradas, então o objeto é eletricamente neutro e virtualmente não produz campo elétrico. Além disso, o campo eletroestático dentro de qualquer pedaço de metal é zero, o que significa que uma carga de prova não sentiria qualquer força dentro de um pedaço de metal. Isso é verdade, mesmo que o metal possua uma carga elétrica resultante não nula. Isso acontece porque a carga se distribui na superfície até que não reste mais qualquer campo no seu interior que o faça se movimentar. Naturalmente, condutores eletricamente carregados produzem campos elétricos fora deles mesmos. Mas dentro não existe qualquer campo.
E como há um campo elétrico entre os dois pedaços de metal com cargas opostas, certamente haverá uma diferença de potencial entre eles. Mas como não há campo lá dentro, o potencial é o mesmo em todo o metal. Assim, cada pedaço de metal é uma região de potencial constante. A diferença de potencial entre dois pedaços de metal depende da carga resultante de cada um deles. A carga negativa reduz o potencial. Enquanto a carga positiva o eleva. Naturalmente, no século XVIII, o Dr. Franklin não tinha condições de obter uma imagem assim tão clara do potencial elétrico, pois até mesmo o seu conceito era desconhecido na época. Mas ele tinha um imenso conhecimento de eletricidade, um conhecimento que ele muitas vezes compartilhou com seus colegas europeus. E como um dos mais sábios dos norte-americanos, Benjamin Franklin também dedicou uma grande atenção às grandes mentes do passado, especialmente Sir Isaac Newton. Franklin conhecia muito bem a teoria de Newton sobre a gravitação universal e sabia que a força da gravidade de Newton mantinha o universo unido, já que as massas se atraíam mutuamente. Franklin teria gostado de formular uma lei semelhante, uma lei da força elétrica. Mas ela não funcionaria tão bem, pois ao contrário da gravidade, existem dois tipos de carga elétrica. Cargas elétricas de sinais opostos se atraem mutuamente, e cargas de sinais semelhantes se repelem. Essa é uma das razões pelas quais uma bateria comum tem o potencial de criar um campo elétrico. Quando uma bateria está ligada entre dois pedaços de metal, ela força a carga a fluir de um para o outro, até que a diferença de potencial entre eles seja igual à voltagem da bateria. Isso cria um campo elétrico entre eles. Se a voltagem é duplicada, o mesmo acontece com a carga. E também com a diferença potencial. E com o campo elétrico. De maneira geral, a carga transferida é proporcional à voltagem aplicada. A constante de proporcionalidade C é chamada capacitância. Muito antes de existir o moderno capacitor, e muito menos o meio e a matemática para ilustrarem o seu funcionamento, todo mundo sabia da existência do relâmpago. Mas para se descobrir o papel do relâmpago no mundo da ciência natural, foi preciso acompanhar Benjamin Franklin no estudo da eletricidade propriamente dita. De todos os eletricistas do século XVIII, apenas Franklin compreendeu o que eram de fato os relâmpagos, gigantescas faíscas de eletricidade, não muito diferentes daquelas que ele era capaz de criar em seu laboratório. No papel estava a base de sua teoria. Primeiro, coloque uma estaca de metal ou para-raio no teto de um edifício. Em seguida, coloque um arame perto da estaca. Na teoria, a estaca deveria extrair alguma eletricidade do céu tempestuoso e uma faísca saltaria do metal para o fio. Antes da experiência, essas instruções haviam sido publicadas na Inglaterra. Thomas François Dalibard as seguiu ao pé da letra e realizou a experiência com sucesso nos arredores de Paris. Naturalmente, Franklin não tinha como saber que isso tinha acontecido quando ele próprio decidiu enfrentar o poder da mãe natureza. Finalmente, ele colocou sua teoria em prática de maneira muito mais perigosa. Em vez de usar um para-raio para extrair a eletricidade do céu, ele usou uma pipa. Uma pipa muito simples feita com gravetos e um lenço de seda. Em vez de um fio separado, ele prendeu uma chave de metal ao barbante da pipa. Na noite fatídica, Franklin observou fios soltos pendurados no barbante da pipa. Exatamente como havia previsto, as faíscas saltaram.
Quando elas se lançaram da chave às suas mãos desprotegidas, Franklin experimentou uma sensação que jamais esqueceria. Mas, na verdade, a maior das descobertas de Franklin não foi feita com raios. Foi feita com garrafas de Leyden. Foi aqui na Terra, muito mais do que no céu de tempestades, que Benjamin Franklin revolucionou a ciência da física. Muitos achavam que, ao carregar uma garrafa com eletricidade, estavam acrescentando grandes quantidades de eletricidade a essa garrafa. Mas Franklin sabia que não era bem assim. Com seu conhecimento, ele foi o primeiro a descobrir como funcionava um capacitor. Ele percebeu que o fluido elétrico não estava sendo criado nem destruído. Apenas fluía de um lugar para outro. Numa garrafa de Leyden, ela fluía do condutor dentro da garrafa para o condutor do lado de fora. Em outras palavras, a garrafa de Leyden foi o primeiro capacitor elétrico primitivo. Com duas peças de metal quaisquer, pode-se formar um capacitor. A forma não importa. As duas peças de metal podem ser as chapas de um capacitor de placas paralelas, como também podem ser as partes interna e externa de uma garrafa de Leyden. O campo elétrico, um capacitor de placas paralelas, resulta de fato das películas de cargas opostas que se contrapõem nas superfícies metálicas. O campo entre as películas é constante. As duas películas de cargas opostas se atraem mutuamente e se ajudam a permanecer no lugar. É por isso que um capacitor é um aparelho tão útil. Se a voltagem é mantida constante por uma bateria, a carga e, portanto, a capacitância variam inversamente com a distância entre as chapas. E é proporcional à área dessas mesmas chapas. Franklin percebeu que, se os capacitores fossem ligados uns aos outros da maneira apropriada, eles teriam uma maior capacitância. Por apropriada, ele queria dizer em paralelo. Uma série de garrafas de Leyden, uma ligada à outra, produzia, na verdade, uma menor capacitância. Mas uma ligação em paralelo de garrafas de Leyden revelou-se um excelente arranjo. Franklin deu-lhe o nome de bateria elétrica. Outro termo que tem hoje um significado diferente. Mas o importante não é o termo, é a ideia. Benjamin Franklin foi o único a perceber que não era preciso uma garrafa de Leyden para condensar a eletricidade. Um simples par de chapas de metal paralelas era o suficiente. Apesar de ocasionais imprecisões, o trabalho de Franklin no campo da eletricidade foi um marco científico. Mesmo assim, Benjamin Franklin será sempre mais lembrado como estadista e notável funcionário público. Na Filadélfia, ele criou o primeiro hospital público, a primeira biblioteca pública e o primeiro corpo de bombeiros. Como delegado ao Congresso de Albany em 1754, ele teve mesmo a ousadia de propor uma união das colônias. Por razões quase impossíveis de serem enumeradas, Benjamin Franklin foi e ainda é hoje um tesouro nacional, um monumento às promessas ilimitadas da democracia. Aqui, neste aposento, com a diligência de um estudioso e a moderação de um estadista, ele traçou o curso e mudou os ideais de uma nação que acabava de nascer. Mas como cientista, Benjamin Franklin foi um dos maiores filósofos naturais. Não apenas na época, mas ainda hoje, em todo o mundo da ciência. Franklin é muito inteligente. Talvez sua invenção mais inteligente tenha sido o para-raio. Mas ele teve um concorrente na Inglaterra, alguém que também inventou um para-raio. Os dois discordaram em relação a determinado detalhe. Franklin achava que os para-raios deveriam ter extremidades pontiagudas. Seu concorrente inglês acreditava que o para-raio deveria ter uma espécie de bola na extremidade. Mais tarde, ficaria provado que Franklin estava certo. Mas na ocasião, os Estados Unidos não mantinham as melhores relações com a Inglaterra. Estava acontecendo algo que ficou conhecido como Guerra da Separação. O rei Jorge III decretou que todos os para-raios da Inglaterra deveriam ter extremidades arredondadas. O rei tentava alterar a lei da natureza através de um decreto real.
É claro que isso é impossível. Seria necessário uma lei aprovada pelo parlamento. Antes da invenção do para-raio, um relâmpago era um fenômeno absolutamente apavorante. Não havia proteção contra ele. Quando nas cidades se percebia a aproximação de uma tempestade, os habitantes faziam tocar os sinos da igreja numa tentativa de afugentá-la. Mas a torre da igreja, é claro, era normalmente a edificação mais alta da cidade. E assim, de maneira geral, o raio atingia o sino da igreja, descia pela corda úmida e despachava o sineiro. A invenção do para-raio foi a primeira demonstração de que uma compreensão teórica da ciência podia conduzir ao domínio das grandes forças da natureza. O impacto psicológico dessa descoberta se fez sentir até hoje. Continuaremos a nossa história no próximo programa.